Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. O pacote fiscal para a habitação vai aumentar ou baixar os preços das casas? Foi há 8 meses que o Primeiro-Ministro anunciou o pacote para a habitação. Um dia depois, as medidas fiscais foram aprovadas pelo Conselho de Ministros. Rapidez que não se repetiu, ainda não saíram do papel. O Presidente da República promulgou finalmente o pacote fiscal para a habitação, com o qual o Governo pretende responder aos problemas de habitação do país. Anunciadas há vários meses, estas mudanças apostam, sobretudo, na redução de impostos para incentivar a construção e o arrendamento a preços considerados moderados. Entre elas estão a redução do IVA para uma taxa de 6% para as obras de construção de habitação, que seja vendida por um preço máximo de 660 mil euros ou arrendada até 2.300 euros, bem como a diminuição do IRS para uma taxa de 10% sobre os rendimentos prediais que sejam obtidos por via de rendas até esse mesmo valor de 2.300 euros. É com base nesses limites que o Estado oferece benefícios fiscais a proprietários e investidores, ao mesmo tempo que aumenta ligeiramente as deduções para inquilinos. O mercado de arrendamento está a crescer e as rendas a aumentar. À espera de mudanças, quem procura casa para viver queixa-se da falta de oferta, dos preços elevados. A grande questão é se este modelo centrado no desagravamento fiscal será suficiente para travar a subida dos preços e aumentar a oferta ou se, pelo contrário, os efeitos vão ficar longe do impacto prometido. É isso que vamos discutir agora com o nosso convidado de hoje, Luís Mendes, geógrafo do IGOT, Universidade de Lisboa, e vice-presidente da Associação de Inquilinos Lisbonenses. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Luís Mendes, obrigado por ter vindo ao P24. O desagravamento fiscal na área da habitação assenta no conceito do preço moderado. Que efeito é que terá este pacote, na sua opinião, este pacote fiscal na habitação? Bom, sabemos que esta ideia do preço moderado está longe do que é renda acessível, não corresponde minimamente à ideia de taxa de esforço até 30% do rendimento médio das famílias, e o mais provável é que isto possa criar, de facto, algum aumento da oferta no segmento intermédio do mercado, portanto, dirigido sobretudo à classe média, e em projetos que durante algum tempo estiveram, se calhar, travados, não é? E que estão no limite da viabilidade financeira. Portanto, esta ideia da redução do IVA e todos estes benefícios fiscais ao arrendamento podem, de certa forma, tornar alguns investimentos novamente rentáveis e acelerar projetos que estavam parados. Mas há aqui uma limitação importante que eu gostava de destacar. É que esta ideia e voltar ao início da minha intervenção, o conceito de preço moderado não significa necessariamente renda acessível ou habitação acessível para a maioria dos portugueses e da população que vive no nosso território, não é? E sobretudo quando consideramos as áreas urbanas, sobretudo de Lisboa e do Porto, mas também toda aquela faixa urbanizada do Algarve, mesmo quando consideramos aquilo que são preços moderados, não é? Eles já estão muito acima do que são os rendimentos médios das populações destes territórios. Por outro lado, esta ideia baseia-se, toda a tese do pacote do desagravamento fiscal baseia-se na ideia de que, mexendo através de isenções e benefícios, se consegue robustecer o mercado e, se calhar, que isso se traduza diretamente na produção de habitação acessível. Era isso que eu lhe ia perguntar. Isto permite concluir que a falta de habitação deve-se, de facto, a uma questão fiscal? É a carga fiscal que explica a falta estrutural que temos de oferta de habitação? Ora, essa é a pergunta-chave. De facto, quando nós percebemos a fiscalidade naquilo que é como oportunidade ou obstáculo ao funcionamento do mercado de arrendamento ou ao mercado de habitação, não é? Percebemos que é apenas uma parte do problema. E provavelmente até não é a principal. Portanto, o maior bloqueio estrutural que se vive, nomeadamente no nosso país, relativamente à habitação, continua a ser, naturalmente, toda uma cartilha que os próprios imobiliários defendem, que é a questão e que não deixa de ser verdade, a lentidão do licenciamento urbanístico, uma grande escassez de solo urbanizável, disponível, não é? Sobretudo nas áreas de maior procura, e também alguma burocracia ao nível dos municípios e dos procedimentos, e até uma insegurança no quadro regulatório. Portanto, as leis que mudam constantemente, há uma frágil continuidade legal que depois dificulta a perspectiva de estabilidade que o mundo do investimento requer.
Mas, na verdade, nos últimos anos, muitos promotores, é verdade, que adiaram investimentos importantes, mas não necessariamente apenas por impostos elevados. Portanto, a questão do licenciamento, a questão da demora no período de aprovação e licenciamento, é também aqui um fator importante. Portanto, é verdade que a carga fiscal agravava o problema e é um obstáculo à resolução da crise de habitação. É também verdade que entre o IVA, o IMT, o IMI, várias taxas municipais, outros custos administrativos, o peso fiscal sobre a construção e a habitação em Portugal tornou-se muito elevado. Mas eu recordo que na década anterior houve isenções fiscais brutais ao nível da reabilitação urbana e nenhuma da reabilitação que foi produzida no centro das principais cidades serviu a maioria social que agora procura casa. Portanto, a carga fiscal é um obstáculo porque reduz margens e afasta o investimento, mas quando se trabalha em reduzir, do ponto de vista legal, essa redução de carga fiscal, isso não significa necessariamente que a construção ou que a reabilitação que se produza vá linearmente responder à produção de habitação necessariamente acessível. Portanto, eu acho que é simplista, e agora para terminar só, é simplista dizer que baixar impostos resolve automaticamente a crise habitacional. Portanto, sem reformas administrativas, ao nível, sobretudo, também do arrendamento, da regulação do mercado, da sua credibilização, sobretudo do arrendamento, e de outros fatores que podemos, e de outras medidas que podemos falar mais adiante, dificilmente se resolverá o problema. Por falar em arrendamento, o IRS dos senhorios cai de 25% para 10% para rendas até aos 2.300 euros mensais. A descida do IRS vai traduzir-se em rendas mais baixas? Essa é a questão, não necessariamente. Embora o princípio seja um princípio positivo do ponto de vista liberal, que é tentar abarcar até, de acordo com o governo, 90% do mercado e, portanto, normalizar uma baixa fiscal, o que pode, à primeira vista, atrair a médio e longo prazo alguma oferta ao mercado, a verdade é que, em teoria, uma redução significativa do IRS cria, de facto, espaço para que os senhorios possam praticar a longo prazo rendas mais baixas. Mas, na prática, aquilo que se verifica é que o mercado imobiliário funciona não pelo estímulo fiscal, mas sobretudo pela relação entre oferta e procura. E, portanto, num contexto de escassez de casas, muitos proprietários vão tender a manter as rendas próximas do máximo permitido e até do que o mercado consegue pagar, não é? E, portanto, essa é que é a grande tese crítica a este pacote, é que uma parte deste benefício fiscal vai acabar por ser absorvido pelo próprio rendimento que os senhorios vão obter e, portanto, aumentamos a rentabilidade do investimento em vez disto se traduzir numa baixa de preços, ou seja, numa baixa de rendas. E há aqui uma questão importante que deve também ser dita, é que a medida pode, a médio e longo prazo, se atrair muita oferta, uma escala relevante, pode até ajudar a estabilizar as rendas. Mas esperar que uma descida muito generalizada e imediata das rendas seja uma situação para curto prazo é muito otimista. Agora, uma coisa é certa, esta medida a longo prazo pode incentivar os contratos formais de longa duração de arrendamento e pode atrair mais oferta para o mercado de arrendamento. Eu penso é que a medida é temporária. Estas medidas, este pacote, é um pacote que tem mais 3 anos. E o setor do investimento imobiliário dos proprietários, mesmo que pequenos proprietários, não seguiam por medidas de curto prazo ou temporárias. O Governo decidiu aumentar também o valor máximo da dedução das despesas dos inquilinos com rendas no IRS, que é atualmente 700 euros, e vai passar para 900 no próximo ano e 1.000 em 2027. Considera que esta medida é suficiente ou fica aquém daquilo que é a necessidade do mercado de arrendamento? Fica aquém porquê? Porque os valores de renda praticados são tão elevados que para muitas famílias, sobretudo urbanas, que estão em áreas de grande pressão, esta medida dificilmente será suficiente. Este aumento da dedução era algo que até, aliás, a Associação de Inquilinos há muito pedia, na altura do governo anterior PS, pedia-se, por exemplo, os 800 euros. Este governo subiu para os 900, isso é positivo, tem que ser registado, mas isto vai ser sobretudo uma ajuda à classe média.
é uma classe média que tem rendimentos declarados, não é? Tem alguma capacidade fiscal. O problema central hoje no mercado de arrendamento é que as rendas dispararam e descolaram completamente da realidade dos salários e dos rendimentos. Quer o salário, portanto, trabalhador, quer a pensão e reforma do pensionista, do reformado. Por exemplo, em Lisboa, muitas famílias pagam muito facilmente 1.000, 1.200, 1.300 euros de renda por mês. Mesmo com uma dedução máxima, digamos assim, 1.000 euros anuais, não é? Este alívio fiscal ele representa apenas uma parte da fração da taxa de esforço com a habitação, que é uma taxa de esforço que seguramente ultrapassará os 50% ou mais por cento, em função, bom, se considerarmos o rendimento médio, pode chegar mesmo aos 50% do agregado total, não é? Do esforço do agregado total, considerando os dois rendimentos do casal, não é? Ou das pessoas do casal. Portanto, depois, quem tem rendimentos muito baixos já paga pouco de IRS. Portanto, o efeito prático desta dedução é muito reduzido. Eu acho que esta medida tem sobretudo uma utilidade política e algum efeito de alívio, não é? Mas ela não vai alterar, novamente, como estava a dizer, estruturalmente a acessibilidade ao mercado de arrendamento. Luís Mendes, para concluir, e em jeito de resumo, depreendo que há um risco real deste pacote fiscal para a habitação, nem baixar os preços da nova construção da habitação, nem de baixar os preços das rendas. E se surtir efeitos, não será agora, será daqui a uns anos, sendo que daqui a uns anos provavelmente estas medidas já não estarão em vigor porque elas são temporárias. Percebi bem? Perfeitamente. E o que poderá vir a beneficiar é sobretudo os investidores, ou seja, há aqui um risco bastante real da margem de fiscalidade de benefício que está a ser oferecida pelo Estado ser, digamos... Um incentivo ao investimento. Exatamente. O que vai sobreaquecer o mercado. Portanto, quando nós reduzimos impostos num mercado que tem oferta escassa, uma parte significativa desse benefício tende a ser capturada pelos agentes com maior capacidade financeira. Portanto, os produtores, os fundos, os investidores. E sobretudo em mercados como o nosso que estão muito pressionados por uma procura praticamente infinita e uma oferta muito escassa. A procura hoje é global. Isto não significa, deixe-me deixar claro, meu caro, que o pacote seja inútil. Portanto, o setor precisa efetivamente de mais investimento e nova construção. Embora, como eu já tenho dito noutros fóruns, a nova construção não é a medida necessária para conseguir, por si, resolver o problema da crise. Aliás, vejam o meu artigo de outubro de 2025, que tem exatamente por título porque é que construir mais não baixa os preços. Um artigo de opinião no público. Portanto, o problema é que a oferta, se não crescer rapidamente, estes incentivos fiscais pura e simplesmente vão apenas aumentar a margem e o valor dos ativos sem depois terem um grande impacto no consumidor final, ou seja, no comprador, não é, de aquisição ou do arrendatário, portanto, no inquilino. E há aqui também uma diferença que eu acho que é importante estabelecer, meu caro, e que era importante o governo perceber. Há uma diferença importante entre o que é aumentar a rentabilidade do investimento imobiliário e achar que isso se traduz diretamente na produção de habitação mais acessível. As duas coisas até podem coincidir, mas na generalidade elas nem sempre coincidem. E o risco maior talvez seja este. O governo está a criar expectativas de descida dos preços e de abaixamento e estabilização das rendas, que dificilmente o mercado vai conseguir cumprir no curto prazo. O problema português da crise de habitação não é apenas fiscal, ele é estrutural, ele é urbano, ele é territorial, ele é sobretudo também de um desajustamento muito grande entre oferta e procura, mas também de falta de regulação do mercado e de falta de cumprimento do papel que o Estado Social deve ter neste domínio, nomeadamente da produção, provisão de habitação pública. Portanto, estamos a criar expectativas de algo que pode eventualmente não acontecer, ou pior, vir a subestimular o mercado e a sobreaquecê-lo, trazendo mais um bater de recorde no fim deste ano, como tivemos já nos finais de 2024 e finais de 2025, com precisamente medidas que vieram
sobreaquecer o mercado, não é? A facilidade do crédito, a facilidade dos jovens de uma classe média adquirirem também habitação, etc. Isto sobreaquece o mercado, cria expectativas e depois desajusta ainda mais a oferta e a procura, porque subestimula a procura. Portanto, há este risco que eu queria deixar este rap, porque acho que é importante para quem nos está a ouvir perceber que estas medidas têm um alcance limitado e muito relativo. Luís Mendes, obrigado. Foi um prazer tê-lo cá no P24. Obrigado, meu. I have a great relationship with President Xi, and I think you can see that with the fact that in Hormuz, they get a big percentage, 40% of their oil from Hormuz. Hoje, quarta-feira, é dia de fogo e fúria. A guerra contra o Irão entrou numa zona cinzenta que nem a guerra nem a paz. O Irão será um dos temas da visita do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a Pequim, para uma cimeira muito aguardada com Xi Jinping. São temas de conversa entre os jornalistas do Público, Pedro Guerreiro e Ruben Martins, no episódio de hoje do podcast Fogo e Fúria. Saiba mais em público.pt ou nas habituais plataformas de streaming. Obrigado por ouvir P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.